Olá, pessoal. Boa noite. Graça e paz. Boa noite a todos que estão entrando. Sejam todos bem-vindos para a nossa live. Hoje meu convidado especial é o querido irmão Marcone Lessa, que daqui um pouquinho já estará conosco. Sejam todos bem-vindos. Como vocês estão? Que alegria ter vocês aqui conosco. Meu coração se enche de alegria poder conhecer pessoas novas e tão sedentas de Deus. Sejam bem-vindos. Gente, como eu já amo esse povo que está nos acompanhando nas lives. Amo vocês, sejam bem-vindos. Essa nossa live, eu tenho certeza que o nosso Deus estará presente conosco. Nós iremos falar dele, do amor dele, da presença dele. Então, com certeza, ele estará presente. E também falará aos nossos corações. Sejam bem-vindos, que alegria ter vocês aqui comigo. E eu vou convidar o meu convidado mais que especial para entrar aqui no nosso bate-papo, falar de coisas boas e aprender muito com esse servo do Senhor. Para quem não conhece, o irmão Marcone Lessa, ele é um servo de Deus, abençoado, que o Senhor tem levantado para abençoar tantos pelo mundo afora. E ele tem também usado as mídias sociais, a internet, para estar falando do amor de Deus, levando uma mensagem de esperança para aqueles que têm acompanhado ele, para aqueles que têm seguido ele. Ele tem apenas 25 anos, novo, né? Mas conforme o tema que nós iremos falar hoje, ele já é cheio do Espírito Santo de Deus. E ele nasceu lá na Bahia. Cadê as pessoas da Bahia? Cadê os irmãos da Bahia? A cena aí, tem alguém da Bahia nos assistindo? Eu quero saber da onde vocês são. Vamos ver se aparece aí da onde vocês estão. Escreve aí pra gente da onde você está escrevendo, da onde você está assistindo. A mãe dele se chama Dona Nilva Lessa. Querida, um beijo, que Deus te abençoe. Tenho certeza que seu filho é conforme as suas orações, que ele é uma bênção, né? Queridos, posso chamá-lo? Posso chamá-lo? A paz do Senhor, sejam todos bem-vindos. Todos bem-vindos a essa live. Deixa eu procurar aqui o nosso querido irmão. Teixeira de Freitas, Guarujá. Ajuda aqui para mim, por favor. Enquanto eu vou lendo ali, para a gente chamar o irmão Marcone. Piauí. Paz, querida. Nós vamos chamar agora, olha, Cosmópolis, São Paulo. E eu aqui dos Estados Unidos. Cadê o irmão Marcone? Vamos chamá-lo agora. Vamos ver se ele é rápido. Vamos lá. Já mandei o convite. Estamos te aguardando. Mas foi rápido. A paz do Senhor. A paz do Senhor, meu querido. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Que prazer. Prazer é todo meu. Eu acho que antes de tudo eu quero te agradecer
por tudo que você tem feito aí pela minha família. Gente, olha, realmente Deus, Ele cuida da nossa família quando a gente resolve obedecer a palavra. Deus falou, obedece o ID. Eu estou aqui nos Estados Unidos cumprindo o ID. Por outro lado, Ele levantou o irmão Marconi para estar lá pertinho da minha família no Brasil e que eu tô tão feliz. Eu só recebo os testemunhos. Primas, tá? É tudo no plural. Primas que me ligam falando que você foi muito usado por Deus para tirar ela de determinada situação, levou uma palavra de ânimo, fez uma visita para minha avó, fez uma visita para minha outra tia, fez uma visita... Tá na casa da minha mãe o tempo todo também, né? Que bênção. Gente, que delícia! Eu tô tão feliz porque a minha mãe me liga e fala: olha, Kézia, o irmão Marconi realmente é uma bênção. E o que eu tenho escutado de você é que você é essa pessoa simples mesmo, que você passa pela internet, pelas redes sociais, que você é um homem muito sábio e que você tem sempre uma palavra de Deus. E justamente nessa semana, o meu tema que eu estou abordando aqui no meu perfil é sobre ser cheio do Espírito de Deus. Então é por isso que eu te convidei. Seja bem-vindo, pode dar uma saudação aí. Amém. Que prazer, meu Deus, que prazer estar aqui com você. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, a todos os irmãos que nos acompanham agora, os nossos irmãos que estão espalhados pelo Brasil, pelo mundo. Quero mandar um grande abraço aí para a irmã Ieda, que eu acabei de ler aqui um comentário dela, que é a mãe da Kézia, a irmã Socorro, que é a tia da Kézia, e a todos os irmãos que estão nos acompanhando agora, que Deus vos abençoe. Kézia, pastora Kézia, que Deus te abençoe poderosamente. Amém. E muito obrigado Amém. Pelo convite. E eu creio, eu tenho certeza absoluta que esta live tem um propósito. O Espírito Santo de Deus vai se mover através da nossa vida neste lugar e irá edificar muitas pessoas que estão nos assistindo aqui. Eu tenho certeza disso. Nós vamos sair dessa live mais edificados, mais abençoados, mais sábios. Eu tenho certeza disso. Para mim é um prazer muito grande. Glória a Deus. Para mim é uma honra ter você aqui comigo. E eu quero te dizer uma coisa, que os seus seguidores são pessoas muito especiais. E eu estou compartilhando com você que eles estão me seguindo também. Gente, que povo amoroso, que povo que interage, que povo sedento de Deus. Eu estou amando conhecer cada um deles. Olha, parabéns, viu? Parabéns. Realmente eles estão seguindo um homem de Deus e também são pessoas cheias de Deus, né? Querido, nós vamos falar hoje sobre o que é ser cheio do Espírito de Deus. Por que desse tema? Esse tema, eu tenho pensado muito nele porque o Senhor realmente tem derramado do Espírito Santo dele sobre diversas pessoas que estão sedentas. E isso tem refletido nas atitudes dessas pessoas. E essas pessoas têm comportamentos que realmente a Bíblia diz que uma pessoa que é cheia do Espírito Santo tem. Então eu te convidei para que você nos explique essa diferença, né? Porque muitas pessoas acham que ser cheio do Espírito Santo de Deus é apenas profetizar, falar em outras línguas, viver um momento ali de manifestação do Espírito Santo dentro da igreja, no momento do culto, mas nós sabemos que
Não é, né? O nosso dia a dia, as nossas atitudes, os nossos comportamentos é que realmente vão dizer se nós somos cheios ou não. Mas eu quero que você faça uma explanação diante da palavra de Deus, para que a gente venha aprender juntos sobre esse tema que é tão importante. Tantas pessoas estão sedentas querendo saber sobre isso. Amém. Quando eu recebi o convite da pastora Kézia, eu fiquei um pouco assim, preocupado, né? Eu já assisti alguns vídeos da pastora Kézia, ela sempre falando de forma calma, bem explicado. E eu até comentei com a tia dela, eu falei, meu Deus, eu sou mais, sabe, mais mais de falar alto, falar Mas rápido, pentecostal. é coisa de pentecostal. E hoje mesmo eu estava conversando com a irmã Socorro e eu dizendo o quanto é bonito, né? Quanto é bonito o mover do Espírito de Deus. O mover do Espírito Santo de Deus. De várias maneiras ele se move e a finalidade é única, né? Expansão do reino, levar pessoas a se aproximarem mais do Senhor. E é muito bonito ver o Espírito de Deus se movendo através da pastora Kézia, né? Com esse jeito manso, com esse jeito, né, de falar mais calmo, né? Porque existem pessoas que só vão conseguir se aproximar de Deus e entender a palavra do Evangelho desta forma. E mais uma vez quero agradecer pelo convite, muito obrigado. E eu pedi para Deus, né? Para Deus me dar uma palavra, me dar um direcionamento. E hoje, né? O Espírito de Deus colocou no meu coração o testemunho de um homem que antes era cheio de ódio, um homem que antes era cheio de raiva, era um homem que tinha prazer de ver os outros sofrendo, ver os outros sendo queimados, ver os outros sendo apedrejados, ver os outros sendo destruídos. Que homem é esse, irmão Marconi? O nosso irmão Paulo. Um homem que era cheio de ódio. Era cheio de ódio. Era um homem que tinha prazer de ver os outros sofrendo. Paulo, eu vou usar esse nome, o nome Paulo, né? Porque é o nome mais conhecido, mais falado. Mas ele nem sempre foi o homem de Deus que nós o admiramos. Não. Antes de ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, ele era movido pelo ódio. Ele era movido pela raiva. Sabe aquele homem, como diz lá na minha Bahia, sabe, com o pavio curto? Ele era um homem que estourava com poucas coisas, né? Ele era verdadeiramente um homem que não era cheio do Espírito de Deus. Ele não era cheio do Espírito de Deus. Ele era cheio de ódio. Ele era cheio de ira, sabe? Ele tinha prazer de ver alguém sendo queimado. Ele tinha prazer de ver alguém sendo apedrejado. E um certo dia ele pede cartas, né? Ele pede cartas ao sumo sacerdote ali em Jerusalém, autorizando ele, se encontrasse uma pessoa que servia a Jesus, que pregava sobre Jesus, para que ele viesse prender essa pessoa, trazer essa pessoa presa para Jerusalém. E ele pegou essa carta e ele foi até
a cidade de Damasco. E ele está indo, viajando. Só que no meio do caminho aconteceu algo. No meio do caminho aconteceu um acontecimento que iria mudar a história de Paulo. Ele tem um encontro com Jesus. Jesus aparece a ele e chama ele pelo nome. Saulo, Saulo, por que me persegue? Tem um momento, a Bíblia aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, se refere a Paulo como Saulo. Por que você está me perseguindo? Naquele momento, Saulo está todo trêmulo, no chão. E quando ele se levanta, ele está sem visão. E ele é conduzido pelos homens que estavam ali com ele, até Damasco. E ali ele fica numa casa de um dos seguidores de Jesus Cristo. De um dos membros da Igreja de Cristo. E ele fica ali, hospedado ali. E é assim de dar um nó na nossa cabeça, pastora. Porque como eu vou hospedar alguém na minha casa, alguém que outrora está perseguindo a Igreja de Cristo, alguém que está, sabe, tendo prazer de ver os meus irmãos sendo queimados, apedrejados, perseguidos, e eu estou hospedando. É o Espírito de Deus. Só o Espírito Santo de Deus na vida desta pessoa, movendo esta pessoa para abrir a porta da sua casa para poder abrigar esse homem. Somente alguém cheio do Espírito de Deus. E eu já quero, se você tiver aí uma caneta, se tiver um papel, já anota. Ser cheio do Espírito de Deus é eu ser dominado. É eu ser dominado por Ele. Uau! Ser cheio do Espírito de Deus é eu ser totalmente, não é só um espaçozinho no meu coração, não, é ser totalmente preenchido por esse Espírito. Mas vamos lá, vamos continuar. Paulo está ali e naquela cidade havia um homem chamado Ananias. Ananias também era um homem que servia a Jesus Cristo. Ananias também era um homem que era cheio do Espírito Santo de Deus. Ananias, ele era um homem totalmente preenchido pelo Espírito Santo de Deus. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de número 10, está escrito: e havia em Damasco um certo discípulo, chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel.
Vamos dar Glória a uma pausa Deus. aqui e vamos analisar aqui essa conversa de Ananias com o Senhor. O Senhor aparece em visão para Ananias e diz: vai numa rua chamada direita, pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso. Esse homem se chama Saulo e ele está orando. E ele teve uma visão. E na visão que ele teve, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Aí Ananias, pastora Késia, vai expor para o Senhor a sua opinião a respeito disso tudo. A sua vontade. Ele vai expor para o Senhor, ele vai dizer, mas Senhor, eu ouvi tanto falar desse homem. Esse homem nos persegue. Esse homem é violento. Sabe? Ananias, ele está, sabe, querendo convencer o Senhor, né, de mudar o propósito que ele tinha na vida de Ananias. E essa era a parte humana de Ananias falando, né? Porque às vezes a gente chega a olhar assim para certas pessoas e a gente olha e diz, meu Deus, é uma pessoa já matou tanta gente, faz tanta coisa, meu Deus, Senhor. E o Senhor, ele diz para Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis dos filhos de Israel. E Ananias foi. Ananias, ele foi. O Espírito de Deus moveu Ananias a ir. Segunda coisa, ser cheio do Espírito de Deus é eu fazer a vontade de Deus e não a minha. Uau. Eu fazer a vontade de Deus e não a minha. E não a minha. E o Espírito de Deus move Ananias, e Ananias vai até essa rua chamada direita. Ele chega na casa de Judas, ele pergunta por Saulo, ele pergunta por Saulo ali, e ele chega, e Ananias foi, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 17, vai dizer que Ananias ele foi, entrou na casa, e impondo-lhes as mãos, disse, irmão Saulo, que é o mesmo Paulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo, ou seja, do Espírito de Deus. Até o momento, Paulo, que é o mesmo Saulo, que é o mesmo Paulo, ele só tinha tido um encontro com Jesus. Ele ainda não estava cheio do Espírito Santo. Ele não estava cheio ainda. E Ananias, movido pelo Espírito de Deus, ele vai até onde Saulo está, cego, né? E ele diz, olha, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou. Agora, pastora Késia, quem contou para Ananias o que tinha acontecido, o que ocorreu, né, no caminho de Damasco com Saulo? Quem foi que contou? Porque quando ele fala, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas me enviou. Isso mostra que ele estava ciente do que já tinha acontecido. Verdade. Quando nós somos cheios do Espírito de Deus, quando a gente tem uma comunhão com esse Espírito de Deus, ele nos revela coisas que glória. um humano não consegue saber. Quando a gente tem comunhão com ele. Quando a gente tem intimidade com esse Espírito. O Espírito de Deus. Porque ele é a terceira pessoa da Trindade. Ou seja, ele é o próprio Deus habitando em nós.
que você que está me assistindo, está nos assistindo nesta noite, decida viver uma vida cheia por o Espírito de Deus. Que você decida, de uma vez por toda, deixar o Espírito Santo de Deus ser o morador da tua vida, da tua casa, do seu coração. Que você venha de uma vez por toda ter intimidade com o Espírito Santo de Deus. Intimidade de uma tal forma que o Espírito Santo de Deus venha compartilhar coisas que você não sabe. Aleluia. Então, Ananias, ele já sabia o que tinha acontecido. E ele diz a Saulo, olha, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. Espera aí. Um homem que era movido pelo ódio, era movido pela raiva, um homem que era movido, sabe, por um sentimento que não vinha de Deus, um homem que tinha prazer, ele tinha prazer de ver os cristãos, as pessoas que serviam a Cristo, serem destruídas, queimadas, perseguidas, apedrejadas. Agora, depois de ter tido um encontro com Jesus, depois de receber a oração de Ananias e ter sido cheio do Espírito Santo de Deus, agora está pregando nas sinagogas Cristo e dizendo que este é o Filho de Deus. Nós estamos já na quarta evidência do que é ser cheio do Espírito de Deus. Existe tantas outras evidências que a gente vai chegar lá em Gálatas, capítulo 5, verso 22. Nós vamos chegar lá. A quarta evidência que eu sou cheio do Espírito de Deus é mudança. Mudança do comportamento. É mudança. Ainda, agora há pouco, a pastora Kézia disse no início que às vezes as pessoas acham que ser cheio do Espírito Santo de Deus é pular na igreja, é só pular na igreja, né? É falar em outras línguas, é dançar, né? Na igreja. Aquilo ali é a alegria do Espírito. É uma das evidências. Não é só aquilo. É mais profundo. Às vezes as pessoas, o pastor Kézia, se contenta só com o raso. Só contenta com o raso. E nesta live, eu estou tentando aqui não ser tão pentecostal. Fique à vontade. Mas nessa live, a gente está sorrindo aqui, mas há um propósito de Deus, e o propósito de Deus é convidar o seu povo para vir mais para o profundo. Vir mais para uma intimidade profunda. Sabe? O Senhor, Ele quer ter tanta intimidade com você, ao ponto de você levantar, dar bom dia para Ele. E se brincar, você dizer, tá tudo bem, Espírito Santo? Eu te magoei dormindo. O Senhor, Ele quer que nós venhamos ter intimidade com o Espírito Santo dEle. Deus quer que nós venhamos ter intimidade com o Espírito dEle. Ao ponto da gente, sabe, ter uma intimidade tão profunda, tão profunda. E não só contentar só em falar em línguas, ou bailar na presença de Deus, ou pular, ou levantar a mão. O Senhor te convida para uma profundidade. Aleluia. Venha. O Senhor te convida para uma profundidade. E essa profundidade só vai ser alcançada através da oração. Da
oração, porque a oração é conversa. Quanto mais você conversa, conversa com isso. Às vezes, pastora Kézia, a gente conversa com tanta gente, mas com tanta gente, a gente fica até triste quando alguém não conversa conosco. A gente manda mensagem para um monte de gente, a gente fica triste, angustiado, triste, decepcionado, porque alguém não me respondeu, me deixou no vácuo no WhatsApp. Ei! Será que não é Deus permitindo isso? Te chamando para vir conversar com Ele? Com o Espírito dele? Glória a Deus. Mas vamos continuar aqui. Então, olha a mudança. Um homem que ontem estava cheio de ódio, de raiva, agora está pregando sobre Cristo, pregando o amor, pregando a salvação, pregando a paz, pregando a unidade. Olha só que mudança. Um homem que tinha prazer em ver os outros sendo destruídos, agora está pregando o amor, pregando a paz. Eu estava hoje à tarde meditando. Deus poderia ter levantado alguém que já servia Jesus, né? Servia a ele. Seria mais fácil. Ah, mas não teria graça. Deus logo vai pegar o perseguidor. Quem sabe... O improvável, né? O improvável. Quem sabe alguém olhava para Paulo e dizia, nossa, isso aí mesmo não é caso perdido. Isso aí mesmo não. Isso aí já era. Isso aí não tem jeito, não. Só que Deus, ainda bem que Deus, ele não anda conforme a ótica humana ou conforme o pensamento humano. Deus, ele pega logo o perseguidor. Quem sabe você entrou nessa transmissão nesta noite e quem sabe você tem um Saulo na tua casa ou um Saulo que você conheça ou um Paulo, né? Alguém que não suporta ouvir falar de Jesus, não suporta ouvir falar de Deus, não suporta ouvir falar de paz, de honestidade, de justiça. É uma pessoa que aonde vai promove discussão, promove contenda, sabe? Uma dinamite de guerra. E você pode olhar para essa pessoa e dizer, ei, essa aí mesmo não. Essa aí mesmo não. Mas, através do testemunho aqui de Paulo, você está vendo que o nosso Deus, ele pode todas as coisas. É possível uma transformação. É possível uma transformação. E eu quero profetizar nessa live, pastora Kézia, que pessoas, que Saulos, terão encontro verdadeiro com Jesus. Serão cheios do Espírito de Deus. E outrora, que fazia a vontade do diabo, passará a fazer a vontade de Deus nessa terra. Em nome de Jesus. Porque Paulo, ele antes fazia a vontade do inimigo de Deus. E agora, depois que conheceu a Jesus, teve um encontro com Jesus, foi cheio do Espírito Santo de Deus, agora o Espírito de Deus está movendo através da vida dele, produzindo através dele os sonhos de Deus, os projetos de Deus, a vontade de Deus. E foi esse mesmo Paulo, cheio do Espírito de Deus, que na primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo 6, verso 19, verso 20, ele diz assim, ó, não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Porque fostes comprados por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aqui é quebrado aquele ditado, Deus só quer o coração. Não, eu estou honrando a Deus com o meu coração. Aqui é quebrado esse ditado. Por quê? O nosso corpo,
é templo do Espírito Santo. O Espírito de Deus habita em nós. Proveniente de Deus, veio de Deus. E que não sois de vós mesmos. E olha só, é muito impactante o versículo 20. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus, os quais, plural. Não é só você glorificar a Deus no espírito, não. É glorificar a Deus com o corpo e também glorificar a Deus no vosso espírito. Nós precisamos glorificar a Deus com o nosso corpo e também no nosso espírito. Ambos pertencem a Deus. Que às vezes tem gente que, principalmente a juventude, meu corpo, minhas regras. Né? E aí nós estamos diante de uma geração, principalmente essa de agora, perdida. Se você perguntar para algum jovem, algum adolescente, o que ele quer ser ou ela quer ser, não sabe. Uma geração perdida na sua identidade. Sim. Meu corpo, minhas regras. Ou seja, eu faço o que eu quero, o que eu bem pensar. E aí se perde. Se perde na identidade, se perde no propósito, vive em um mundo perdido, entra na depressão e até mesmo o suicídio. Quem somos? Quem você é? Nós somos o templo, a casa, o recipiente. Glória a Deus. Nós somos o templo para que o Espírito de Deus more dentro desse templo. Amém. Nós somos a casa para que o Espírito de Deus more nela. Nós somos um recipiente para poder ser preenchido pelo Espírito de Deus. Quem somos? Nós somos formados, criados para glorificar a Deus. Aleluia. E olha que tremendo. Quando Jesus ele vai falar sobre o Espírito Santo em João capítulo 16, verso 7, até o verso 14, ele diz assim, ó: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, Jesus falando, olha que lindo. Porque se eu não for, o Consolador, ele está falando do Espírito de Deus, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis mais, e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito, ele está referindo ao Consolador que ele disse lá no verso 7. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E olha que lindo, isso aqui é muito lindo. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Ou seja, quinta evidência que eu sou cheio do Espírito de Deus. O Espírito de Deus, enviado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ô, gente, vamos dar uma pausa aqui. Gente, que amor é esse? Mas, pastor, tá lindo demais essa mensagem, irmão. Tá lindo demais, Jesus. Que amor é esse, pastora Kézia? Porque Jesus carregou uma cruz por nós. Jesus carregou uma coroa de espinho na sua cabeça, foi espancado, morreu na cruz. E ainda depois de ressuscitado, passou ainda muitos dias com os seus. Gente, e ainda ele diz, eu vou para o Pai, eu vou pedir para o Pai enviar outro Consolador para estar com vocês. Gente, aleluia. Jesus podia dizer assim, nossa, esse povo é muito...
Eu paguei um preço, ainda tem gente que ainda não crê em mim. Quer saber de uma? Já paguei o preço, agora que se dane, que se lasque. Vou usar mesmo esse termo aqui, bem baiano, gente. Que se lasque. Eu já paguei o alto preço, agora quem quiser que siga. Não, mas ele diz, olha, eu vou. Mas eu vou pedir para o Pai enviar o Consolador. Eu vou pedir para o Pai enviar o Espírito Santo, o Auxiliador, o Espírito de verdade. E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vulo há de anunciar. A quinta evidência que eu sou cheio do Espírito de Deus, tudo que eu faço glorifica a Jesus. Uau. Tudo que eu faço glorifica a Jesus. Por quê? O Espírito de Deus que habita em mim, enviado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele em mim glorifica a Jesus. Se você perceber alguém por aí se gabando demais, se achando demais, desconfie, essa pessoa, ela não está cheia do Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus, o Espírito Santo, foi o Senhor Jesus que disse em João, capítulo 16, verso 14, esse Espírito, ele me glorificará. Aleluia. Ele me glorificará. E quando eu sou dominado por esse espírito, quando eu sou cheio desse Espírito, ele em mim glorifica aquele que o enviou. Aleluia. Você pode perceber que o apóstolo Paulo ele sempre tributava a honra ao Senhor Jesus. Ele nunca pegava a honra para ele. Porque ele era cheio do Espírito de Deus. Era o Espírito de Deus que movia nele. Aleluia! Glória a Deus. É muito... Gente, ser cheio do Espírito de Deus, ser movido por esse Espírito, ser cheio por esse Espírito é muito importante, é muito importante. E você vive sem precisar de elogios, né, irmão? Você vive tão bem sem precisar de ser agradado, né? Exatamente. Claro que recebe, você fica... Você não precisa. Você fica feliz e satisfeito em ver que o Senhor está recebendo a honra. Que o Senhor está recebendo a glória. Aleluia, isso é muito glória lindo. A Deus, glória Mas a Deus. Também não é só isso. Ser cheio do Espírito de Deus é ter muitas e muitas outras evidências. Uma outra evidência é o amor. Quem é cheio do Espírito de Deus, ele ama. E ele ama não só os amigos. Ele ama também os que perseguem. Uau. Lembra de Estevão? Lembra de Estevão? Lembra, pastora Kézia, de Estevão? O pregador? Uau. Uhum. Estevão ele era cheio do Espírito de Deus. Sim. E enquanto ele estava sendo apedrejado, ele diz, eu vejo o céu aberto, eu vejo a Deus. E eu vejo Jesus assentado ao lado de Deus. E ele vai orar. E a oração dele o pedido dele para Deus é, Pai, perdoe os que estão me apedrejando. Gente, uma pessoa humana, movida pela natureza humana, porque a nossa natureza ela é caída, não tem capacidade de fazer uma oração como essa. Somente alguém cheio do Espírito de Deus. Somente alguém cheio do Espírito de Deus. Alguém que é cheio do Espírito de Deus é controlado pelo Espírito Santo de Deus. É movido pelo Espírito Santo de Deus. Somente alguém cheio do Espírito Santo de Deus é capaz de perdoar quem está lhe fazendo mal. Isso mesmo. Essa palavra é uma palavra para você ouvir e aplicar na sua vida. Porque às vezes a gente fica ouvindo a palavra e a gente pensa, nossa, essa palavra é para fulano. Nossa, essa palavra, a gente estava certinho com meu filho.
Gente, dá certinho pro meu marido, dá certinho pra minha esposa. Ah, se tivesse aqui assistindo, a gente fica examinando a vida de ABC, né? Mas Ai, nunca é pra mim, né? e nunca é pra gente. Essa palavra é pra mim. Eu tô aqui pregando e eu estou aplicando ela na minha vida e examinando. Essa palavra é pra nós. É pra gente examinar nós mesmos. Né? Então vamos lá. Segunda evidência aqui de Gálatas, estou em Gálatas já, Gálatas capítulo 5, verso 22, é o gozo. A pessoa tem gozo. Terceiro, paz. A pessoa tem paz, mesmo em tempo difícil, em tempo de guerra. Pedro, nosso irmão Pedro. Pedro, ele era um homem cheio do Espírito de Deus. E Pedro está numa prisão, preso. No outro dia, provavelmente, era óbvio que ele iria ser morto pelo rei Herodes. E Pedro está fazendo o quê? Dormindo em paz. Gente, eu sei que dormir com a conta bancária cheia, né? Com muitos amigos, família bem, é muito fácil, é muito bom. Nossa, vixe, a gente dorme que ronca. Agora, a gente dormir sabendo que no outro dia, provavelmente, né? Óbvio, né, que ele iria ser morto se o Senhor não tivesse intervido. Ele está dormindo numa prisão. Quem é cheio do Espírito de Deus na plenitude, é controlado por esse Espírito. Ele tem paz em tempos difíceis. Aleluia. Glória a Deus. É longânimo. É benigno. É bondoso. Amém. Tem fé. Sabe aquela pessoa que sempre tem uma palavra de fé? Vou usar uma... Gente, eu sou baiano. Baiano de roça, porque eu não sou baiano da capital, né? Eu sou baiano de roça. Então eu tenho umas palavras meio chulas, mas no final de tudo todo mundo entende o que eu estou querendo dizer. Sabe aquela pessoa que tem uma palavra de fé, de ânimo para tudo? O pau tá quebrando. O pau tá quebrando. É o médico dizendo, tá com câncer. E aí vem aquela pessoa cheia do Espírito de Deus, sabe? Cheia, na plenitude, diz... Olha aí, ó. Mais uma oportunidade de você viver milagre na terra. Olha. Tá todo mundo dizendo, vai morrer, vai morrer, vai morrer, tô com câncer, tô com câncer, tô com câncer. Mas quem é cheio do Espírito de Deus, na plenitude, é dominado pelo Espírito de Deus, chega e diz, mais uma oportunidade para viver milagre na terra. Mais uma oportunidade, mais uma oportunidade. Amém. É manso, a pessoa é mansa. Sabe aquela pessoa, a pastora Kézia, ela é cheia do Espírito de Deus, porque de longe dá para ver que a senhora é mansa. Esse é o mais difícil, acredito, né, irmãs? Me ajudem aí. É o mais difícil para vocês também? Esse fruto do Espírito a gente tem que buscar todos os dias. Ser manso, isso é muito importante para convívio em grupo, seja um grupo de 2, né? Você e o seu marido, você e sua esposa, seja um grupo de 3, você, seu marido, seu filho, você, seu marido, sua filha, seja um grupo de 3, você, seu marido, seus 2 filhos, seja um grupo de 30, você e todos os empregados, seja um grupo de 50, você e toda a igreja, ser manso. Ser manso. Porque o nosso adversário, o inimigo de Deus, ele luta 24 horas para nos tirar do sério, para nos tirar do centro da vontade do Senhor. E só com a mansidão nós vamos conseguir, sabe, contornar, dar a volta por cima. Amém. Amém. E por último, temperança. Ter equilíbrio. Ser uma pessoa temperada, uma pessoa equilibrada, uma pessoa, sabe, que sabe lidar, né, com as mais diversas, me fugiu a palavra agora, mas as mais diversas intempéries da vida, né? Que nós venhamos, de fato, ser cheios do Espírito de Deus. Que nós venhamos buscar, né? Como a pastora Kézia disse, é uma busca diária, a gente tem que buscar diariamente. Amém.
nós venhamos empenhar, que às vezes a gente fica só focado, pastora Késia, em uma área da nossa vida, a gente esquece das outras. Às vezes a gente esquece até mesmo das mais importantes. É verdade. Ou o mais importante. Amém. Porque na vida de um cristão que conhece a Jesus, o mais importante é você ser controlado pelo Espírito de Deus. Amém. Controlado pelo Espírito Santo. E você pode estar buscando diariamente. Buscando. Eu estava aqui percebendo, li algumas referências, não vai dar para citar tudo, mas eu li algumas referências que os apóstolos, sempre quando alguém cria em Jesus, ou recebia Jesus como Salvador, como Senhor, como mestre, como professor, eles oravam por essas pessoas e ministravam sobre elas o Espírito Santo. E elas eram cheias. Elas eram cheias pelo Espírito de Deus. Amém. Então, busque. Tem uma outra referência em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Nós vamos ver ali um grupo de pessoas reunidas nos cenáculos, orando, buscando ser revestidas de poder. Receber a promessa da descida do Espírito Santo de Deus. Então, vamos buscar. Vamos buscar. Vamos buscar em oração. Senhor, eu quero Amém. ser dominado. Senhor, fique à vontade na minha vida. Senhor, porque talvez alguém tenha pegado o Espírito Santo de Deus, ô pastora Késia, colocado dentro de um quartinho no coração e trancado e está dizendo, olha, só vai sair para fazer o que eu quero. Só vai sair para fazer o que eu quero. Eu vou perdoar quem eu quero perdoar. Eu vou estressar o que eu quero estressar. Eu vou falar alto o que eu quero falar alto. Eu vou brigar com o que eu quero brigar. E tipo, tem pegado o Espírito Santo de Deus, tem colocado dentro de um quartinho, tem trancado, deixado lá. Ei, o Espírito Santo de Deus é a terceira pessoa da Trindade. É o próprio Deus. Ele é digno de respeito. Ele é digno de referência. Que nós venhamos honrar este privilégio de tê-lo dentro de nós, habitando dentro de nós, movendo dentro de nós. Glória a Deus. O Espírito de Deus, eu vou repetir, é a terceira pessoa da Trindade, é o próprio Deus. É o próprio Deus. Que nós venhamos conversar com Ele, falar com Ele, desabafar com Ele, abraçar Ele. Aleluia. Glória a Deus. Que nós venhamos ter uma intimidade com Ele. Que nós venhamos fazer a vontade dEle e não a nossa. Amém. Porque o Espírito de Deus, o próprio Jesus, quando disse sobre Ele, Ele diz que o Espírito Santo de Deus, o Espírito, aquele que iria vir, que Ele iria pedir para o Pai enviar, Ele nos guiará na verdade, na palavra. Nós estamos vivendo em um momento tão difícil no mundo, aonde existe, pastora Kézia, nós vamos ter que fazer 2 lives, viu? Eu também acho. Eu falo com a beleza. E tá bom demais isso aqui. Meu Deus. Nós estamos vivendo em uma época, mas eu vou resumir, já estou finalizando. Nós estamos vivendo uma época onde existem muitas informações a respeito de vários assuntos. É sobre o casamento, é sobre relacionamento, é sobre namoro. Enquanto uns pensam de uma forma, tem outros que pensam de outro jeito, pensam de outro jeito, pensam de outro jeito. Existem muitas informações, muitas ideologias sendo pregadas através de filmes, através de séries, através de internet, através de várias coisas. E somente os que creem em Jesus, somente aqueles que são cheios e controlados pelo Espírito de Deus, irão abrir mão de todas as ideologias erradas por aí, para poder
ser guiado pelo Espírito de Deus na palavra, na verdade. Aleluia. Eu disse hoje mais Deus. cedo. Eu disse hoje mais cedo. Vale a pena. Vale a pena servir o Senhor. Amém. E seguir a palavra. Vale a pena. Amém. Porque tem muita gente perdida. Eu não sei. Eu não sei como é que eu vou lidar com essa situação. Às vezes a pessoa até sabe. Até sabe. Até sabe o que a palavra de Deus diz. E o Espírito de Deus tem falado com essa pessoa. Tem que fazer assim, mas a pessoa não quer aceitar. Não quer aceitar a proposta. Não quer aceitar, sabe? O Senhor está falando com alguém aqui. Você tem que fazer o que o Espírito de Deus, na palavra, está falando para você fazer. Sem medo, siga. Sem medo, siga. Porque você não vai quebrar a cara. Amém. Glória a Deus. Glória Que nós possamos a Deus. ser controlados por esse Espírito. Que nós possamos ser verdadeiramente cheios por esse Espírito. Amém. Faça uma avaliação na sua vida. Se você está aí, depois da avaliação que você está fazendo, está notando que você precisa ser mais cheio, você precisa ser mais controlado, você precisa ser dominado, comece a entrar num propósito com o Senhor. Comece a entrar porque é da vontade de Deus. Eu tenho certeza Amém. disso. Te encher do Espírito Santo dele e fazer com que você seja controlado por esse Espírito. E você Amém. pode ter certeza, você será usado, usada, você será usado e usada para cumprir o propósito de Deus nessa terra, Amém. aí onde você está, no país que você está, no estado que você está, na casa que você está, na empresa que você está. E Glória a Deus por esse momento. Obrigado, pastora Kézia. Foi lindo demais. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Vamos tirar nossa selfie rapidinho. Posiciona aí. E eu vou ver se dá tempo ainda da gente ler o testemunho. Pô, peraí, deixa eu só tirar aqui. Tira os comentários aqui. Vai lá, ele vai tirar assim mesmo, né? Aham. Peraí. Agora, vai. Foi. Glória a Deus. Gente, olha, muito obrigada, irmão Marconi. Que bênção. Eu vou ler aqui rapidinho ó, o testemunho da Peraí. Subiu aqui o nome. Ivani de Souza. Eu já quero contar meu testemunho, pois é um pouco longo, só que eu vou resumir aqui. Sirvo a Deus há 27 anos e sempre desejei orar na madrugada, mas nunca consegui, pois dormia sempre de joelho. Acabei desistindo. Nos últimos 2 dias de abril deste ano, o Senhor me despertou para orar na madrugada, mas eu não levantei, desanimada, mas também não dormi, quase varei a madrugada acordada. Na madrugada seguinte, 1º de maio, o Senhor me despertou, pensei em orar outra vez, Deus quer me dar livramento, também não vou dormir. Mas ela não conseguiu, né? Dobrei o joelho e fui ver que o celular e encontrei o clamor da madrugada do irmão Marconi. Ele estava falando e suas palavras me chamou a atenção. Cadê? Quando ele orou, eu orei com ele para a glória de Deus. Nunca mais parei de orar. É através da oração que Deus livrou meu filho da morte. Meu filho é diabético, toma insulina, tem bronquite, rinite alérgica, mas foi contaminado com o Covid e comprometeu 75% dos pulmões. Mas foi curado pelo poder da oração sem ficar nem internado. Glória a Deus. Que o Senhor seja exaltado sempre na sua vida, meu querido irmão. Já te amo, porque eu já te considero como um primo. Amém. Abriu aqui nos Estados Unidos. Vamos ter uma agenda com você nos Estados Unidos.
Deus fazer quiser. várias igrejas aqui. Vem Amém. todo mundo, vem a família inteira, traz minha tia, traz minha mãe, traz o seu Nelson, traz todo mundo, tá? Amém. Vocês vão ficar aqui em casa. Glória a E Deus. nós iremos fazer a obra de Deus juntos aqui em abril. Amém. Deus abençoe. Aqueles que Amém. tiverem interesse, pode até entrar em contato comigo, eu estou à disposição para a gente fazer.